Chegamos então à última aula do primeiro período, a última aula teórica, depois virão então as aulas práticas, mas o primeiro período termina então aqui com esta matéria. Tal como eu disse na aula anterior, na lei binomial, agora vamos conhecer uma nova lei, a lei normal, que terá também determinadas propriedades e características que devemos saber trabalhar para responder às questões. Esta é uma pergunta também frequente em exame e, portanto, também não me parece muito complicado depois de treinar um pouco e existirão alguns exercícios práticos para treinarem então o suficiente. Parece uma boa aposta para exame porque não será assim muito complicado e sai frequentemente, ok? Bom, então, primeira coisa, a lei normal então representa-se, a sua notação é um n maiúsculo, que tem também dois parâmetros. Estes parâmetros que estão aqui representados entre parênteses é o valor médio, sempre em primeiro lugar, sempre o valor médio e depois o desvio padrão. Okay? Eu vou já escrever de seguida, mas é isso que representam. Portanto, e um N maiúsculo a representar a lei. Bom, eu gostaria só de dizer, ao contrário do que disse na binomial, porque na binomial era assim, aqui não. Nos enunciados, o que vos vai ser dito é que estamos na presença da lei normal, ok? Aqui não vai haver aquele problema de tentar identificar no enunciado se estamos ou não na lei normal, é normal ou não é. Não, no enunciado vai dizer claramente se estamos, portanto, se não disser nada, não vamos considerar que estamos na lei normal, ok? Portanto, fazendo referência no enunciado, a variável aleatória e tal, segue uma lei normal de parâmetros tal. Bom, então sabemos que estamos na lei normal, ok? Portanto, isso vai ser mais claro do que na lei binomial. Na lei binomial essa informação não será dada diretamente. O aluno tem que se aperceber que está pelas características da lei binomial. Aqui na lei normal, isso vai ser dito no enunciado, ok? Portanto, senão, não concluem que estão na lei normal. Bom, então o que é que nós temos? A lei normal tem associada a si sempre, qualquer variável aleatória que segue uma lei normal, tem associada a curva de Gauss. A curva de Gauss é uma curva com este aspecto que eu aqui desenhei. Pode estar mais, portanto, pode ser mais alta, pode ser mais achatada, mas é uma curva que tem determinadas características que vamos escrever já a seguir. Ela aproxima-se aqui cada vez mais para menos infinito e para mais infinito deste eixo horizontal, ok? E como podemos ver, ela é simétrica relativamente aqui ao valor médio, ok? Nós vamos já escrever isso então. Nós temos sempre então aqui em primeiro lugar valor médio e em segundo lugar desvio padrão, porque o que nos vão aparecer aqui, eventualmente, serão números. Também podem não dar estes valores, mas a darem irão aparecer aqui números. Então este é sempre o valor médio, este é sempre o desvio padrão, ok? Bom, vamos então entrar nas características que nos permitem então resolver os problemas. O que eu diria é que mal se apercebem que o enunciado fala em lei normal, é lei normal, então visualizam logo a curva. Fazem logo o desenho e vamos preencher neste desenho, nesta curva, com os dados que temos no enunciado, ok? Eu no final do vídeo farei também um exercício muito simples, mas para dar então só a estratégia. Bom, então vamos ver as propriedades. A primeira propriedade é aquela que eu já referi. Reparem, a curva é simétrica, qualquer curva que segue aqui a lei normal é simétrica relativamente à média, ok? Sempre. Depois devemos saber também, muito importante, isto é que nos vai permitir calcular os valores das probabilidades de uma determinada variável aleatória. E acontece sempre isto numa lei normal. A probabilidade da variável aleatória, que estou aqui a representar por x, estar entre dois valores, portanto A e B. E nós aqui na lei normal é isto que nos interessa, nunca vamos fazer a probabilidade de x ser igual a um valor, não, está sempre entre valores. Ou então pode ser até mais infinito, de um determinado valor até mais infinito, também poderá aparecer qual é a probabilidade de x ser maior que 3, por exemplo. E portanto, mas será sempre maior ou menor, nunca igual, ok? Porque senão estaríamos a falar de uma linha e como nestas probabilidades correspondem a áreas, a área de uma linha é zero e portanto não existiria, era nula, vá. Bom, então nós temos esta situação, sempre a probabilidade da variável aleatória estar entre estes dois valores é igual à área abaixo da curva entre A e B. Portanto, a probabilidade é igual a uma área. Estas probabilidades vão ser vistas como áreas na lei normal, ok? É isto que eu gostava de dar aqui algum ênfase já no início, é que na lei normal, quando estamos a trabalhar com a lei normal, quando estamos a falar de probabilidades nesta lei, nós estamos a falar no fundo de áreas, ok? As probabilidades correspondem a áreas abaixo da curva. Bom, então, que consequência podemos aqui tirar? Reparem, a área total abaixo da curva é 100%, ok? De menos a infinito, se a variável aleatória estiver de menos infinito a mais infinito, isto corresponde a 100%, é toda a área que está aqui abaixo desta curva, ok?
Sabemos também que estes valores, os valores que aqui estão, e agora só um bocadinho que perdi aqui uma situação, portanto, estes valores que aqui estão, eu nem os escrevi aqui porque eles estão então no formulário, ok? A probabilidade, portanto, vou tentar fazer aqui uma representação para ser mais claro. Temos aqui uma curva de Gauss, uma distribuição normal, temos aqui a média, e o que eu estou aqui a dizer, isto está no formulário de exame, é que, por exemplo, esta probabilidade, a probabilidade de uma variável qualquer, x, estar entre média menos desvio padrão ou média mais desvio padrão, é um valor conhecido, ok? Este é um valor conhecido, aliás, serão 3 valores conhecidos que estão então no formulário. Por exemplo, esta área que está aqui no meio, esta probabilidade, corresponde a 0,683 aproximadamente, ok? Eu vou apagar porque isto está então no formulário, eu só quero que saibam que eu depois terei também o formulário disponível aqui no site e, portanto, é uma questão de terem o formulário à frente. Eu quero é que saibam que estas 3 probabilidades, a probabilidade da variável aleatória estar entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão é conhecida. Neste caso é 0,68. Esta também é conhecida. Neste caso é 0,95 aproximadamente, ok? Esta também é conhecida, que é 0,997, ok? Portanto, estas 3 probabilidades são conhecidas. E se nos falarem delas, então nós pegamos no formulário e vamos ver, olha, eu conheço estes valores, deixa lá ver se com este valor que eu conheço consigo chegar a outro que me estão a pedir, qualquer coisa, ok? Portanto, o que eu quero transmitir é que existem aqui 3 valores desta probabilidade que estão no formulário do exame e que vocês então não os devem saber de cor porque eles estão lá, não é? Mas, portanto, devem saber que eles são conhecidos, ok? Para não estarmos à procura de valores que já temos. Se temos no formulário, se nos pedem alguma coisa relacionada com isso, não vamos estar a fazer contas ou a calcular algo que nós já sabemos que é assim, não é? Portanto, aqueles valores serão conhecidos. Bom, outra situação que devemos também saber é que pode dar jeito. Eu já vi aparecer uma pergunta destas, então, num exame, que era esta. Quanto mais alta, que era esta, quer dizer, que era isto que resolvia, este conhecimento. Quanto mais alta a curva, menor o desvio padrão. Bom, eu vou explicar isto de forma também intuitiva, utilizando então o que vimos até anteriormente. Eu vou então colocar aqui duas curvas, duas leis que seguem a distribuição normal, uma mais alta, vou colocar uma assim mais alta e vou colocar depois outra que vou colocar com a mesma média, ok? Com a mesma média para conseguirmos tirar aqui algumas conclusões. Vou colocar assim com a mesma média, então, a ver se faço aqui um desenho mais ou menos simétrico, vá, para não estragar aqui as propriedades, não é? Portanto, e temos então aqui uma média, temos aqui a média, e agora eu vou então considerar aqui uma situação. Esta lei a preto tem então 2 parâmetros, não é? É uma lei normal que segue de parâmetros A a B. E temos a curva azul. A curva azul é uma lei normal de parâmetros C, D. Lá está, estou a falar valor médio de desvio padrão, sempre, ok? Bom, e o que é que nós poderemos então aqui concluir? Reparem que eu vou-me então basear, por exemplo, nesta propriedade. Eu sei que a probabilidade da variável aleatória estar entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão é igual, sempre, a 0,68 qualquer coisa. 27, ok? 68, 27. Bom, então, mas isso acontece nas duas, na preta e na azul. Então, reparem uma coisa. Vamos supor que eu tenho então aqui a minha média. E a média, então, eu posso dizer que A é igual a C, ok? Porque a média é a mesma. Se a média é a mesma das curvas, este A tem que ser igual ao C, ok? Bom, então reparem, se na curva azul, por exemplo, se na curva azul, para eu ter estes 0,6827, ou seja, 68,27%, eu teria que vir, por exemplo, até aqui. Isto seria então a média, o meu C menos o desvio padrão, e teria que vir então até aqui, média mais o desvio padrão. Então eu agora pergunto, na curva preta, para eu obter também os 68,27%, uma vez que esta curva preta é mais alta e está a ocupar até aqui uma área que a azul não tem, o desvio padrão
será maior ou menor que D? Qual é que será maior, o D ou o B? Bom, naturalmente terá que ser, o desvio padrão terá que, portanto, a média, neste caso a média A menos B, menos o desvio padrão da preta, terá que estar aqui mais perto do valor médio. Porquê? Porque a curva é mais alta. Se a curva é mais alta, está a ocupar aqui mais área, e se tem que ter na mesma os 68,27%, então tem que ser ter aqui uma, vamos lá ver, uma largura, vamos chamar largura, mais pequena, não é? Porque senão o valor da probabilidade não seria igual. E portanto, isto acontece sempre assim. Se a curva for mais alta, então o desvio padrão é menor, ok? É menor, e poderemos então pensar nestas probabilidades conhecidas, porque os dois têm que dar 68. Eu se calhar vou tentar, eu estou aqui a sentir que isto não foi muito claro, então vou pintar para perceber. Por exemplo, esta área que eu vou aqui pintar a azul, esta área azul, que é a média menos o desvio padrão, corresponde a 68,27%, ok? Bom, porque é a média, o valor médio da azul menos o desvio padrão, o valor médio da azul mais o desvio padrão. Bom, e a preto, eu para ter também aqueles 68,27% estarão aqui, na curva preta, não é? Bom, então eu posso aqui concluir que, como a curva é mais alta, vai ocupar então uma área mais lá para cima, o desvio padrão tem que ser menor, porque não pode estar tão afastado da média aqui este valor. Valor médio menos desvio padrão não pode estar tão afastado da média, do valor médio, não é? E portanto, se a curva é mais alta, o desvio padrão é menor. Nós aqui poderíamos então concluir o seguinte. B é menor, portanto este desvio padrão é menor que D. Ok? Bom, isto foi aqui assim uma tentativa de demonstração. Vamos passar agora a um exercício prático, ok? Para tudo ficar um pouco mais claro. A matéria sobre esta curva não é assim muito complicada. Vamos ver então. É claro que eu também coloquei aqui um exercício simples, mas na aula prática, na parte prática, teremos outros já não tão simples, mas que também não serão difíceis. Penso que esta matéria não é difícil de trabalhar. Uma determinada experiência segue a lei normal de parâmetros 5. Por acaso aqui agora enganei-me, reparem, isto é desvio padrão. O desvio padrão não é conhecido aqui, ok? Eu vou então emendar ali e vou meter a preto. Desvio padrão aqui, ok? Desvio padrão. Que é o desvio padrão? Bom, então temos que uma determinada experiência segue a lei normal, lá está, segue a lei normal de parâmetros valor médio 5, desvio padrão desconhecido, indica qual das probabilidades é mais elevada. Probabilidade de x maior que 6, maior que 5, menor que 7, menor que 8. Bom, este exercício não tem nada que saber, ok? É então só para vos transmitir o seguinte: vamos pensar logo nos desenhos, vamos fazer os bonequinhos. Ou seja, eu tenho aqui a linha A. Eu quero fazer a probabilidade de x maior que 6. Eu não consigo chegar a este valor, mas eu consigo perceber isto. Eu consigo fazer a curva, eu sei que segue aqui a curva de Gauss, tem este valor médio, 5, e eu então sei que o 6 está aqui para este lado. E eu quero maior que 6, sei que corresponde a esta área que está aqui. Ok? Sei que corresponde a esta área. E vou fazer isso para todas as alíneas e vou ver qual delas é que tem então a área maior, porque eu quero saber a probabilidade mais elevada. Então vou fazer aqui a linha B. Reparem que estamos a falar da mesma lei normal, por isso as curvas serão a mesma, ok? Portanto, probabilidade de x maior que 5. Por exemplo, esta probabilidade nós já conseguimos dizer qual é o seu valor. Esta conseguimos porque é aqui um caso particular. Portanto, esta curva seria igualzinha à anterior em termos de tamanho, ok? Portanto, é a mesma curva. Só que eu aqui estou a calcular uma probabilidade diferente, maior que 5, ou seja, daqui para a frente. E como é metade da curva, independentemente do desvio padrão, eu sei que é 50%, porque é metade para cada lado. Portanto, qual destas é maior? A B é maior que a A. Isso sem dúvida, não é? E pronto, assim, de certeza que respondemos sem qualquer problema a esta questão, fazendo então todas x menor que 7, irá dar então, fazemos a curva, para não haver enganos, agora já até se fazia de cabeça, mas, portanto, para transmitir melhor, portanto, nós temos aqui a média 5, o 7 está por aqui,
Está aqui o 7 e nós queremos menor que 7. Bom, então quero menor que 7, quero tudo para trás. Quero toda esta área. Bom, até agora está a ganhar a C, não é? A C é a área maior, é a probabilidade maior. Vamos ver então, fazer a última. E claro que a D será então a resposta certa, não é? Porque nós queremos então a probabilidade de x menor do que 8. E reparem então que temos isto. Temos aqui esta curva. É a mesma curva que as outras, ok? Temos a média, que é 5. Temos aqui o 8, mais um bocadinho para a frente. E menor do que 8. Menor do que 8 é tudo para trás do 8. Bom, então, sem dúvida que esta área verde é maior que todas as outras, não é? E, portanto, esta probabilidade é maior do que todas as outras, porque nós sabemos que a probabilidade corresponde à área abaixo da curva. E, portanto, a resposta certa é, então, aqui a D. Ok? Bom, ficamos então por aqui. Até uma próxima!